Olá, bom dia a todos. É com grande satisfação que damos início a mais um painel tributário preparado pela equipe técnica da CCA Bernardon. Eu me chamo Reginaldo da Silva dos Santos, vou tratar da legislação federal e, na sequência, o colega Luiz Antônio irá tratar da legislação estadual. O assunto que a gente traz para apresentar aos senhores no dia de hoje é continuação da semana passada, diz respeito ao projeto de lei número 10.087, 2025, que traz no seu bojo em especial a tributação dos lucros e dividendos distribuídos. Se o projeto for sancionado na forma como está hoje, está previsto que os lucros gerados até 31 de dezembro de 2025, para continuarem isentos de tributação nos períodos de 26, 27 e 28, a necessidade que a pessoa jurídica delibere sobre a distribuição desses lucros, inclusive estabelecendo a forma como será feito o pagamento, o crédito, o emprego ou a entrega nesses períodos 2026 até 2028. E essa deliberação tem que ocorrer até 31 de dezembro de 2025. Ou seja, aí vem a pergunta, como que vamos deliberar pela distribuição de um lucro de um período base que não foi encerrado? Em especial aquelas pessoas jurídicas que encerram o balanço anual. Mesmo que não encerrasse o balanço anual, o exercício 2025, a pessoa jurídica que está com balanço trimestral, ela pode ter apurado lucro no primeiro, segundo, terceiro trimestre e no quarto trimestre apurar um prejuízo. Então, no exercício, o lucro pode ser inferior ao apurado nos primeiros 3 trimestres. Pois bem, a pergunta é como deliberar. Pode a pessoa jurídica fazer essa deliberação, distribuição de lucro de período não encerrado? A resposta é sim. Lá na instrução normativa 1700/2017, lá no artigo 238, parágrafo 3º, estabelece, que os lucros distribuídos, apurados a partir de 1996, eles são isentos de tributação. E o parágrafo 3º, ele prevê, inclusive, ali é que está bem claro, que só serão tributados os lucros distribuídos que excederem as reservas de lucro, os lucros acumulados, reserva de lucro, mesmo que sejam por conta de período não encerrado. Ou seja, a pessoa jurídica ela pode deliberar a distribuição do lucro do período em curso, mas até o encerramento do exercício, o lucro a ser apurado, ele terá que ser igual ou superior ao que foi distribuído através da deliberação societária. Então, pode haver sim uma distribuição do lucro do período em curso. Para fins dessa distribuição, sempre é recomendável que a pessoa jurídica tenha uma demonstração de como chegou aos valores. E isso aí, por óbvio, tem que se dar através de um balanço especial. Então, a pessoa jurídica pode fazer a distribuição do lucro gerado de janeiro a novembro, por exemplo, em dezembro, em meados de dezembro, tomando por base um balanço especial levantado em 30 de novembro. Balanço esse que deve ser ficado registrado nos livros da companhia para fins de demonstrar como foi deliberado pela distribuição daquele montante. Por óbvio, como eu disse antes, se a empresa delibera pela distribuição de todos os lucros acumulados, inclusive do período em curso, o resultado do exercício em curso até 31 de dezembro não pode ser inferior ao que foi deliberado em ata de distribuição. Então, há possibilidade, aqui é uma excepcionalidade, que o projeto de lei está estabelecendo para os contribuintes. Vamos aguardar para ver como vai ser sancionada essa lei, se sem nenhum veto, ou se vai ser com veto a alguma parte, inclusive nessa que trata sobre a condição para a isenção dos lucros gerados até 31 de dezembro de 2025, mediante uma deliberação da sociedade, seja uma ata de sócios ou uma Assembleia Geral extraordinária, no caso de uma SA. Então, a legislação prevê, sim, a distribuição de lucros do resultado do período em curso, não encerrado, mas é lógico que os contribuintes devem se precaverem com um balanço especial para lastrear da base para essa distribuição de período não encerrado.
Com relação à legislação federal, o recado que a gente gostaria de transmitir aos senhores seriam esse. Fiquem agora na sequência com o colega Luiz Antônio, da área estadual. Nos encontramos no próximo painel tributário. Um abraço a todos e até lá. Bom dia a todos. Dando continuidade ao painel tributário da CCA Bernardão, agora vamos comentar algumas alterações na legislação tributária envolvendo o ICMS do Estado do Rio Grande do Sul, publicados na semana passada. Começaremos por uma notícia divulgada no dia 13 de novembro de 2025, no site da Secretaria da Fazenda do Estado, sob o título Receita Estadual inicia suspensão de empresas que não realizaram recadastramento obrigatório. Cerca de 37 mil estabelecimentos não cumpriram o procedimento, mas ainda podem evitar suspensão. A Secretaria da Fazenda, por meio da Receita Estadual, iniciou na quinta-feira o processo de suspensão de inscrições estaduais de empresas que não realizaram o recadastramento anual obrigatório. Ao todo, cerca de 37 mil estabelecimentos permanecem irregulares por não terem concluído o procedimento cujo prazo se encerrou em 30 de setembro de 2025. Mesmo a partir do alerta de que a inscrição será suspensa via domicílio tributário eletrônico, os contribuintes ainda poderão efetuar o recadastramento para evitar a penalidade. As inscrições que forem regularizadas em até 10 dias dessa primeira notificação permanecerão ativas. Já as empresas que tiverem a suspensão efetivada poderão reverter a situação posteriormente, desde que realizem o recadastramento e atendam às demais exigências cadastrais. O recadastramento é uma exigência prevista na Instrução Normativa 45/98. Também tivemos a publicação de manuais e notas técnicas vinculadas às alterações das obrigações acessórias que visam, inclusive, atender às regras estabelecidas pela Reforma Tributária do Consumo. São atos como a versão 1.00C do Manual de Orientação do Contribuinte da Nota Fiscal de Águas e respectivo schema para a Reforma Tributária do Consumo. Uma nota técnica de número 2022.002, na versão 1.20, que altera regras de validação de equiparação à exportação. Também a nota técnica 2025.002, na versão 1.31, de adequação dos layouts da nota fiscal eletrônica e também da nota fiscal de consumidor eletrônica à reforma tributária do consumo. E também a versão 1.00D do Manual de Orientação do Contribuinte da Nota Fiscal de Águas e respectivo schema para a reforma tributária do consumo. Por último, tivemos publicações de alterações nas orientações normativas, considerando 3 instruções da Receita Estadual. A de número 97 altera, a partir de 1º de novembro de 2025, a relação de distribuidores hospitalares para fins de inaplicabilidade da substituição tributária, conforme previsto no regulamento. Com isso, foi dada nova redação ao apêndice 35 da Instrução Normativa 45, que relaciona os distribuidores hospitalares e beneficiários estabelecidos no estado do Rio Grande do Sul. E a de número 98 ajusta a redação da tabela que prevê modalidade e condições de parcelamento de créditos da Fazenda Pública Estadual.
os parcelamentos de ICMS e de outros tributos estaduais. E também a de número 99, ela modifica a partir de 1º de outubro de 2025, de 5% para 7%, a condicionante do limite das remessas de arroz em casca para outras unidades da federação em relação às saídas de arroz por empresa que tenha firmado termo de acordo de que trata o regulamento do ICMS. Assim, a partir de 1º de outubro de 2025, a empresa cujo estabelecimento possuir o termo de acordo do arroz não poderá, em cada trimestre civil, remeter arroz em casca classificado na subposição 1006.10 da tabela do IPI a qualquer título para outra unidade da federação em valor superior a 7% das saídas de arroz, classificado, obviamente, na posição 1006 da TIP, no mesmo período. Seriam estas as informações da área fiscal envolvendo o ICMS do Estado do Rio Grande do Sul que gostaríamos de transmitir aos senhores. Bom dia, uma ótima semana a todos e até o próximo painel tributário da CCA.